Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje eu estarei aqui com a Aline Furlan, terapeuta Theta Healing, maravilhosa. Vou aguardar a Aline aparecer aqui. Vamos ver. Oi, querida! Tudo bem por aí? Seja bem-vinda. Saudade. Sejam bem-vindos todos vocês. A Aline está chegando aqui. Falando sobre familiar. Aline, querida, seja bem-vinda. Oi, Inê, tudo bem? Hoje de casa nova, né? Exatamente, hoje de casa nova. Acho que eu vou tirar o fone e ver como é que fica. Sem o fone, Tá. Line, eu tô achando que vai ficar melhor. Peraí. Você consegue me escutar numa boa? Perfeitamente, Nê. Ah, então eu vou deixar assim, tá? Pode deixar. Maravilha! Oi, Clarice, boa noite. Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente de casa nova hoje, como a Lili disse. Seja É, bem-vinda. eu tô tentando compartilhar aqui, tô apanhando um pouco ainda, né? Negócio de Tá? compartilhar com os Perfeito. Vou amigos. compartilhar aqui também. Pessoal, se vocês puderem compartilhar esse vídeo, vai ser Isso, convidando o pessoal para maravilhoso. participar. Maravilha, a gente convidando todo mundo aqui. Ótimo. Perfeito. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre constelação familiar. Eu sou a Neuza Teixeira Isso. e eu estou com a Aline Furlan, terapeuta e teta healing aqui, que a gente vai trazer algumas compreensões sobre a constelação familiar. Perfeito. Deixa eu dar um oi Conta um aqui para pouquinho. Clarice. Oi, Carla, seja bem-vinda. Aline, Bora conta um lá, pouquinho Nê. quem é você, como que as pessoas conseguem te encontrar aqui no Facebook e lá no Instagram também. Ótimo, vamos lá. Eu sou a Aline Furlan, sou terapeuta sistêmica, trabalho com a constelação familiar e também com o Theta Healer. A constelação, bom, a gente vai falar um pouquinho da constelação familiar, eu vou deixar um pouquinho mais para frente, mas vamos lá. Tá bom? O Theta Healing é um processo, né, uma terapia de cura energética. Então a gente vai olhar para todos as nossas crenças limitantes, para tudo aquilo que nos impede de, de evoluir. Deixa eu tomar uma água. Tá. Tá muito calor, hein? Tá, Até minha liguei o garganta tá. ventilador aqui, porque Isso. Então, o Teta Healing ele vai olhar para isso, para tudo que impede de evoluir, né? Aquilo que quando a gente está pensando em fazer alguma coisa, a gente sente algo assim, trava, não consegue ir adiante. A gente vai olhar na profundidade onde está essa crença, ressignificar essa crença e te liberar, né? Existe uma série de situações que a gente consegue fazer com o Teta Healing também. Mas basicamente é isso, processos de meditação, para tentar entender um pouquinho melhor, é parecido com uma meditação, onde a gente acessa as ondas teta, que é aquela onda que a gente acessa quando está começando a adormecer, você não está nem lá nem cá, não é essa sensação gostosa, aquele soninho bom, assim, é nessa frequência energética que a gente consegue, né, nessas ondas que a gente consegue modificar aquilo que está dentro de você que foi enraizado desde a sua infância. perfeito. Fala aqui, ó, no Facebook hoje. Tá tudo novo aqui, Exatamente. né, Nini? É.
E vamos lá, assim, para me encontrar e encontrar a Nê, na nossa página aqui do Face, tem os nossos contatos. E lá no Instagram também, o meu é @libertamorfose. E no da Nê, fala aí, Nê. É o @ne_teixeira. E aqui, vocês já sabem, né? Neuza Teixeira Pereira. É só acessar, vocês terão compreensões, tem vídeos. Lá no Instagram tem muitas lives que nós fizemos juntas, com Exato, 20 perfeito. compreensões, live com outras pessoas também. E, Lili, eu vou aproveitar o embalo Ah, que você está falando aí de crença e vou te sim, trazer aqui uma pergunta. ótimo, bora lá. Então vamos lá. Hoje eu recebi uma pergunta de como eu faço para eliminar as minhas crenças. Queria que você contasse um pouco como que o Theta Healing ajuda nesse movimento. Tá, vamos lá. Deixa eu só arrumar um negocinho aqui. O vídeo aqui não tá acessando aqui do computador. Deixa eu só arrumar aqui, eu já explico Ah, para você perfeito. como Enquanto que isso, hoje nós vamos funciona. falar sobre o Theta Healing, sim, que é a especialidade da Ying, e trazendo algumas compreensões, eu quero que ela fale um pouquinho sobre essas crises. Como é que no Theta Healing a Vamos, gente consegue cortar isso? vamos lá, então. Funciona da seguinte maneira. Como eu expliquei, a gente vai acessar o inconsciente da pessoa que está trazendo essas crenças. Que detalhe, tá? Ela não precisa saber que crença que ela tem. Ela Tá, basta identificar que na vida tem algo que bloqueia, que sempre chega ali na página 20 e para. Então a gente vai tá. tentar identificar no Theta Healing, com o Theta Healing, que crença é essa. Então a gente vai elevar essa pessoa nessa onda Theta, né, com uma meditação breve. E quando a gente estiver em Theta, a gente vai deixar o inconsciente trazer essa situação. Então a gente vai levando ali, sim, vamos lá, você vai me levar agora aonde você sentiu essa mesma sensação pela primeira vez. E ela deixa o inconsciente trazer, por vezes traz muitas situações de infância. Vamos lá, vou te dar um exemplo. A pessoa que tem medo ou que não consegue levar um projeto adiante, quando ela começa a executar um projeto, ela chega até ali a metade do caminho e desiste. E Olha, trava ali no meio do caminho. O que que acontece? A gente leva essa pessoa em Teta e lá ela acessa essa informação que está lá gravado no inconsciente e ela nem se dava conta de sim. situações que aconteceram e ela nem se lembrava. Está aqui, ó, gravado, ou melhor, aqui Registrado, né? Tá no registradinho. coração. Exatamente. Deu uma, Deu uma travadinha, né? Eu vi aqui para mim deu também uma travou. travadinha. Mas vamos lá. Então, quando a gente chega nessa situação, quando a gente se depara com isso, a gente traz a força para aquela pessoa, ressignificando e fazendo com que ela perceba que naquele momento nada aconteceu de pior, nada aconteceu, que a vida foi preservada, né? Traz muitas compreensões naquela situação, depende da cena que ela traz, mas vamos supor que ela traga uma cena de que o pai falava assim: "Ah, você não é nada, você não vai ser ninguém mesmo", ou naqueles momentos de, né, às De vezes raiva. fala-se de raiva, de, enfim, discussão, de briga. Ah, mas você não presta para nada. Internaliza essa frase e leva aquilo como uma verdade. E ela Sim. acredita que ela não serve para nada, aquela pessoa acredita que não serve para nada, então ela não tem força. E se ela não serve para nada, né? O Então que que ela ela não tem tem que força. fazer, né? Exato, ela não tem força para continuar. Então, no Teta Healing, a gente vai ressignificar, vai colocar as frases de solução, trazer a compreensão para essa pessoa de que quem falou isso, no caso do exemplo aqui, os pais, um dos pais, não sabia o que estava fazendo, fez aquilo que achava que estava fazendo da maneira correta, né? Trazendo essa compreensão que não é algo que ela precisa carregar, que ela pode quebrar ali e transformar
a própria vida de forma diferente, levar a vida para um caminho diferente daquele. Não precisa repetir. E olha que Basicamente, interessante que quando você traz essa informação, olha que forte essa tua fala. Não precisa repetir. Por que exato. eu quis começar com o Teta Healing? Para que as pessoas comecem a perceber que as outras técnicas, elas casam com a constelação, Sim, se sim, entrelaçam, casa. né? Elas se entrelaçam. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque você consegue fazer ressignificação de tudo isso, você consegue colocar ali a pessoa do ponto zero para frente, entendendo que ela Isso. não precisa carregar, não precisa sofrer, não precisa honrar essas crenças que foram aprendidas lá atrás, desde pequenininho até os 7, 8 anos de idade. É o período em que a gente aprende as crenças que nós carregamos hoje. Exato. E é importante falar também, que né, a Regiane colocou aqui, a palavra tem muito poder, é verdade. Essa crença é uma crença que foi colocada ali, porque eu ouvi o pai, eu ouvi a mãe falar. Mas existem muitas crenças que vêm de um sistema, tem um nível histórico, tá? Então, assim, a gente tem que, às vezes, tentar identificar a crença raiz. Essa é uma crença fácil de de identificar. O que aconteceu ali na infância? Existem crenças raízes que estão tão escondida, tá tão enraizada dentro da pessoa, porque vem de um contexto histórico, sabe? Vem ali de boa noite, Boa Danilo, boa noite, noite. Danilo. Seja bem-vindo. Boa noite, o Marcos Paulo entrou, meu amor, Furlan entrou Boa aqui noite, também. Marcos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Gratidão. Isso aí. Então, é exatamente isso que acontece. A gente vai lá no nível histórico entender da onde que veio aquela crença. E aqui no Brasil, por nossa. Oi, Elaine! E aqui no Brasil nós temos muitas crenças limitantes, porque aqui foi, né, enfim, o Brasil foi descoberto, o Brasil foi praticamente tomado, de se sentir inferior, essa questão de se sentir inferior está muito enraizado no sangue, sabe? Daquela coisa no sangue do brasileiro mesmo, né? Então é Exatamente. muito e a gente pega muito essa situação no Theta Healing, que é dessa pessoa que se sente inferiorizada. E a gente vai ver, é uma crença que vem lá, a nível histórico, vem lá de trás, tá? Então a gente tem que resolver. Muitas crenças a gente cancela, né? Mas essas de Tá, nível histórico, a gente substitui, vamos dizer assim, resolve, tá. ressignifica, né? Ressignifica para a pessoa poder caminhar. Está E as uma crença outras, e as outras a gente substitui por algo positivo, perfeita. né? É como se a gente fizesse dentro de um computador a substituição de um programa que já está defasado. Vamos supor que aqui tem, vamos lá, pessoal, só o pessoal da antiga agora que vai lembrar. Vamos supor que tem um MS-DOS aqui funcionando, sabe? Um Tá, DOS aqui funcionando no computador e eu quero colocar um sistema operacional top de linha. É essa substituição que a gente vai fazer. É perfeito. essa substituição. A gente tira aquilo que é negativo e substitui por algo positivo. E hemocentiza. Importante, a pessoa tem que sentir aquilo dentro de si, trazer na emoção para que se criem novas sinapses neurais, novas comunicações no neurônio. E aí Perfeito. sim o corpo vai reagir àquilo. E Vai aquilo respondendo, né? vai respondendo. E aquilo passa a ser uma verdade, aquilo passa a ser uma nova realidade, né? Então o cérebro ele não vai mais buscar aquela informação que tinha ali, que a gente substituiu, e colocou algo diferente. Não deixou um buraco. Ótimo. Perfeito, Aline. E vamos lá nas perguntas que vieram para nós. Essa da crença Ó, limitante veio. Mas vamos lá, temos é, muitas perguntinhas ali. temos sim. Seguinte,
Antes da gente seguir na sequência das perguntas, eu acho importante a gente trazer que tem bastante gente nova entrando, Sim. falando com a gente, que não acompanha a gente no Instagram. Então, vamos falar um pouquinho do que é a constelação familiar primeiro, né? O que você Bora, acha? bora. Vamos lá, vamos conhecer um pouco, para quem não conhece, e aí vocês podem aqui ir partilhando com a gente essa informação, se vocês já acessaram esse movimento da constelação familiar, se isso já tá aí no teu meio, no teu dia a dia, ou se não, se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre isso, se você não teve esse movimento. Vocês trazerem essas informações para nós também é muito importante, né, minha amiga? E vamos lá. Isso, Você quer falar? Eu importantíssimo. vou falar. Pode começar, pode falar. Acabei Perfeito. de Então falar um vamos. monte aqui do Teta Healing, vamos intercalar. Perfeito. Então, as constelações familiares, elas foram desenvolvidas por um alemão, que nós temos muito orgulho, nós temos muita gratidão, que é o Bert Hellinger. Bert Hellinger vem de uma família um sistema muito intenso, muito pesado, com muitas cobranças, com muitas questões, que ele tinha uma inquietude, né, de tentar descobrir o que acontece comigo, por que eu carrego determinada situação, por que eu vivencio essa situação. E ele, ao longo da sua vida, por passar por diversos movimentos, inclusive de movimentos de guerra, né, que ele teve que vivenciar Sim, enfim, por ser homem e por estar alistado ali, ele buscou fora alguns conteúdos. E aí ele acessa Jung, para quem não conhece, maravilhoso. Fica aqui a dica para vocês conhecerem um pouquinho mais do inconsciente, que é o que Jung vem trazer para nós, né? Hoje não está sendo mais utilizado em muitos meios de estudo, né? A gente sabe que teve uma poda aí, mas para quem tiver a oportunidade de buscar sobre Jung, que traz a informação do inconsciente coletivo. O que é esse inconsciente coletivo? Nós temos vamos trazer informação de um sistema familiar, que é o que ele trabalhou. Então, você tem lá vovô, vovó, papai, mamãe, só que atrás do vovô tem alguém, tem o biso, tem o tata, enfim, tem toda a ancestralidade. E todas essas pessoas têm crenças, pensamentos, vivências, e elas trazem dentro delas algumas emoções. E nós somos pura energia. Nós somos movidos por energia. E essa vibração, essa energia cria um inconsciente daquele sistema. E muitas vezes nós podemos estar conectados com esse inconsciente coletivo do sistema. Por exemplo, muitas vezes a sua vida ou a Fê, vida de deixa eu só te alguém. interromper um pouquinho. Levanta um pouquinho a sua câmera, que tá cortando a sua cabeça aqui, ó. Levanta Ah, só um tá. pouquinho. Peraí, que tá Eu vou... travando agora. Aí, agora melhorou. Deixa eu falar. Danilo, eu vejo você. Eu vejo você. Não tá dando tempo de interagir, mas ó, estamos aqui. Tá, vamos lá. Segue aí, né? E aí nós acessamos esse inconsciente coletivo e, por vezes, nós podemos fazer, sim, repetições. Nós podemos, por um amor inconsciente, um amor que nós não entendemos, nós não nem imaginamos que nós temos, por essas pessoas que passaram por situações, por vivências, nós podemos carregar isso. E aí, Bert, quando acessou essa informação de que, peraí, eu posso carregar algo que não é meu, eu acesso essa informação, eu preciso entender um pouco mais. E aí ele foi atrás de alguns outros autores, inclusive Moreno, que eu adoro, que fala muito do psicodrama, né? Que essa Isso, coisa perfeito. do encenar e esse teatro todo, ele foi atrás dessa informação e ele percebeu que nós representamos. E aí ele traz a informação de que, peraí, eu represento, eu posso estar aqui como Neuza, eu posso estar vivendo aqui com a minha família, com meu marido, com meu filho, mas
eu posso sim estar representando o inconsciente de algum familiar. Exato. E aí vem o quê? Sofrimento, dor, insegurança, incerteza, raiva, muitas vezes, medo. Então, esse movimento, ele quis entender um pouquinho mais. Então, ele sai do movimento ali na Alpe e ir para fora da Alemanha. Nesse momento, ele já era um sacerdote e ele pede para esse movimento da igreja encaminhar ele para um lugar que ele queria conhecer novas culturas. E ele vai para a África do Sul. E lá Tribos. ele começa a viver numa tribo Zulu. E nessa tribo Zulu ele percebe que o quanto eles honravam a ancestralidade. E, ao mesmo tempo, o quanto os filhos entendiam o lugar dos seus pais. E o que é esse lugar dos seus pais? O teu pai e a tua mãe, eles são grandes, independente da sua idade. Você pode ter 80 anos. O seu pai e a sua mãe sempre serão os grandes. Então, existe aqui uma hierarquia. Eles chegaram primeiro. E ele foi começando a perceber esses movimentos. Então, ok, eles honram, eles reverenciam, existe um equilíbrio entre eles, e existe, além de tudo isso, o pertencimento. E aí começou esse movimento dele, com muitas observações, de criar a teoria da constelação familiar, que ela é baseada em milhares de acompanhamentos. Sim, tem estudos e tem grandes por trás desse movimento, além do próprio Bert Hellinger, e ele traz a informação de que sim, existe um sistema que é comandado por um inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo pode honrar tudo o que ele achar que deve honrar, porém, eu posso equilibrar. Como? Utilizando as três leis, que é a lei da ordem, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. Então, quando você entende que você tem um pai e uma mãe, você já se coloca pequeno e os teus pais maiores. Então, nesse movimento, só nesse pequeno detalhe, você já se desprende de um monte de amarras, de um monte de emaranhados. Quando você entende que quem comanda são eles. E você não precisa ficar lá dando pitaco na vida do teu pai e da tua mãe. E você não precisa ficar lá ensinando o que o teu pai e a tua mãe têm que fazer. Porque quem são os grandes? Eles. Eles são os grandes. E aí criou a constelação. Aline, com você agora, conta pra gente o que são esses movimentos e essas sessões de constelação. Vamos lá, então. A constelação ela vai olhar para algo que está acontecendo atualmente na sua vida, uma questão que está acontecendo e que você quer entender o motivo daquilo estar se repetindo, de você não conseguir se relacionar, talvez não conseguir olhar para os seus pais, talvez não consiga ir para a vida de fato, né? Então vai trazer um tema, ou uma depressão, ou um sintoma. A gente constela o sintoma, constela inclusive cachorrinho, que tá ali na situação, tá trazendo algum sintoma. Então, vamos colocar ali no campo a questão que a pessoa está trazendo, né? Isso pode ser feito através dos bonequinhos, de pedrinhas dentro do campo, para a gente acessar essas informações que estão no nosso inconsciente, estão no nosso campo familiar, né? Que funciona como uma energia que paira sobre nós. E nós acessamos como se fosse um sinal de Wi-Fi. A gente acessa essas informações como se fosse um sinal de Wi-Fi. Eu pertenço à minha família, então eu tenho a senha para acessar as informações que tem no meu campo. E aí eu levo isso para a constelação. O constelador, que é o facilitador, tá? O constelador, ele não é um sacerdote, não é porque Hellinger foi um sacerdote que a gente está falando disso, mas não. É simplesmente a pessoa, o constelador, o facilitador, ele vai permitir esse acesso a essas informações. Eita, que barulho foi esse? Passou. Foi aqui? Foi já. Não sei, mas já foi embora. Enfim. Já foi.
E aí, essa pessoa trazendo essa informação, vamos colocar no campo, né? Vamos supor que seja o sintoma, e essa pessoa, ou ela mesma vai representar os envolvidos naquela situação, trazendo o sentimento e a sensação. Ou nós podemos fazer via workshop. O que é o workshop? Seria, nesse caso, algumas pessoas que a pessoa que vai constelar não conhece, não faz parte do seu sistema, não sabe como é a sua rotina, e entram no campo, que a partir do momento que você permite que o facilitador acesse essas informações, você passa a senha do Wi-Fi do seu campo morfogenético, do seu campo de informação familiar. Então, nós temos acesso a essas informações de forma a sentir. Então, nós vamos sentir no corpo o que está acontecendo ali. E começa, então, um processo de investigação, de tentar entender o que aconteceu anteriormente que essa pessoa está representando agora. Né? Às vezes está conectado com alguém que foi excluído da família e ela, como nós vimos hoje na constelação de hoje, né? Sim. Representando alguém que foi excluído da família e que agora essa pessoa não se sente pertencente, não sente que tem um lugar ali dentro da família. E acaba que faz de tudo para se sentir aceita, para se sentir pertencente, para ter o seu lugar. E aí, Perfeito. essa dinâmica que atrapalha a nossa evolução. É para isso que a gente vai harmonizar, colocar em ordem aquilo que está em desordem, aquilo que está desarmonizado. E aí sim a pessoa vai ter a liberação para seguir adiante sem representar alguém da família. Que bonito isso, né? Importante dizer também da nossa postura. Nem sempre nós estamos conectados com algo ali do passado. Por muitas vezes a nossa postura está equivocada dentro do sistema familiar. Né? E aí a gente entra em desordem. Às vezes a gente, assim, sempre teve tudo bem, sempre teve tudo ok, tudo tranquilo no meu lugar, mas aí, pá, meu pai ou minha mãe fica doente, e aí eu fico lá em cima, porque eu que tenho que cuidar, eu que tenho que fazer, eu que tenho que acontecer, papapá, e eu tomo a frente de tudo numa postura de ser maior. Então a gente tem que trazer essa compreensão também, que às vezes a nossa postura dentro do sistema está equivocada. E a constelação, ela vem também para puxar a sua orelha para a sua postura diante do seu sistema familiar. Isso é importante dizer. Sim! Né? Tem uma pergunta aqui, Nê, bem interessante. Eu acho bem legal a gente falar isso. Ó. Por que usa esse nome de constelação familiar? Eu adorei essa pergunta. Esse nome, constelação familiar, ele foi traduzido do inglês, que traduziu do alemão. Sim. Family Stelling. Gente, alemão, é tipo impronunciável para mim. Eu nem tento. Family Stelling. Deu uma travadinha aí. Voltou. Ótimo. Aqui no Face funciona um pouquinho diferente. Quando chega alguma mensagem para mim, Instagram, do Face próprio mesmo, ou WhatsApp, ele trava a tela. Sei. Tá. Vamos lá. A gente vai aprender a mexer aqui, né? Funciona diferente. Então, e nós pegamos a tradução que os ingleses, né, os fizeram, que na verdade foi nos Estados Unidos, tá? Não foi na Inglaterra, não. Foi nos Estados Unidos que foi feita essa tradução e de lá nós pegamos e traduzimos como constelação familiar. Mas, na verdade, o sentido da palavra family stelling é colocação, recolocação familiar. É colocar em ordem a família, é colocar cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, entendeu? Quadrado. Essa é a tradução, na verdade.
mas nós adotamos o constelação familiar e assim ficou. Que Assim também ficou, constelação harmoniza, familiar. né? Que Constelação também familiar harmoniza. também harmoniza. Exato. É que o que que traz assim, às vezes a pessoa fala assim, constelação familiar acha que é alguma coisa de numerologia, ligado com os astros, com não sei o quê, com mapa astral, não. Não tem a ver. É mais assim de falar que no céu cada um é uma estrela, cada uma tem o seu lugar, cada um tem o seu brilho próprio, tá? Vamos pensar nessa situação aí, então, da Sim, sim. constelação familiar. Relacionando com as estrelas, cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua importância, certo? Exatamente. E o quanto é importante a gente saber em que lugar nós estamos, né? Qual o lugar que nós estamos ocupando hoje. Então, se eu sou filha, eu estou no lugar de filha ou eu estou no lugar de mãe dos meus pais, né? Qual o meu posicionamento hoje? E como que a gente consegue perceber se a gente está no lugar certo? Se está leve a sua vida, se a sua vida está leve, se a sua vida está fluindo, você está no seu lugar. Se a sua vida tem dor, sofrimento, travas e dificuldades, observa aí. Talvez você esteja ocupando o lugar de outra pessoa. Exato. Vamos olhar para isso. Vamos olhar para isso. Oi, Sim. Tef. Oi, Vini. Boa Boa noite. Sejam noite, Vini, bem-vindos. Steph, minha sobrinha querida. A titia te ama, Bela. Vamos lá. Vamos lá. Ó, tinha uma outra aqui que era assim, o que é constelar? Mas a gente falou ali no início Já fez a. constelação. A gente já explicou. Ó, uma pergunta boa aqui, né? Bora. Essa é forte, hein? Estou grávida e não consigo aceitar a gestação. Nesse caso, é possível constelar? Tá, olha só que interessante. Claro que sim, né? A constelação ela está aberta para qualquer tema que você queira olhar. O mais importante é o quê? O seu querer. Se Exato. existe essa sensação, esse sentimento de eu desejo olhar, eu quero olhar, você tem permissão para verificar. E aí te digo mais, a constelação vai trazer a compreensão se você está ocupando o seu lugar e se você não está honrando, talvez, o desejo anterior de alguém de não aceitar uma gestação, de não olhar para uma gestação. Porque quando a gente fala de gestar, o que é o gestar? Eu estou aqui carregando uma vida. Então, eu estou no movimento de olhar para a vida. E se você, nesse momento, não está com esse olhar, está tudo certo, a gente olha para isso, ressignifica, traz entendimento, traz a compreensão, inclusive, inclusive para este bebê. É importante fazer Exato. esse movimento, sim, mas eu como consteladora, recomendo sempre após o terceiro mês. Sempre Perfeito, eu ia falar recomendo exatamente após o isso. terceiro mês. Então é importante olhar para isso. Por quê? Porque nós estamos falando de um movimento intenso que tem emoções, Sim, sensações, vivências, principalmente se for um movimento em grupo. Quem já é, participou sabe o quanto isso é intenso. forte, Então, a mamãe forte. precisa estar lá segura de que está tudo bem, de que já está aqui encaminhado e fortalecido. Perfeito, né? E essa constelação também a gente faz com a mãe, depois da gente ressignificar, olhar para aqui, por que que ela está representando algo lá do passado, a gente faz a conexão dessas duas almas, né? Mãe e É lindo. filho. E faz essa conexão, ela fechando os olhos e como se ela tivesse acessando o próprio útero e visualizando o bebê lá dentro e se conectando com essa criança, que às vezes também tem um trauma ali, que não Sim, permite essa conexão, né? E aí a gente faz essa reconexão, essa conexão entre mãe e filha, é a coisa mais linda é de incrível. sentir, é a coisa mais Olha, linda de sentir,
É né? um movimento Anotei a tão informação, olha lá que legal. é tão um movimento tão maravilhoso que você falando aí me fez lembrar um atendimento que eu fiz ano passado lá em Jaboticabal. Beijo aqui para o pessoal de Jaboticabal, querido. E eu atendi uma grávida maravilhosa, que ela já ganhou o bebê, né? O bebezinho já tá aí, graças a Deus, com muita saúde. E esse movimento de conexão com a mamãe e o bebê, gente, que sensação incrível! É maravilhoso. Incrível. É maravilhoso, maravilhoso. Então eu recomendo, faça sim a constelação, entenda o porquê dessa sensação, até para que você se sinta mais tranquila e mais leve. A pessoa falou que tá travando aqui, ó. Tá travando? Chato. É. Para mais alguém travou aí, Ué. pessoal? Tá travando para todo mundo, gente? Ou é só a minha internet aqui em casa? Conta aqui pra gente. Vamos lá. Meninas, Meninas, vamos quando lá. o pai assume o filho e este filho cria amor por outro homem ao ponto de chamá-lo de pai, esse pai desencarna e o filho fica desamparado e dizendo que o pai morreu, mas o pai morreu e quem lhe deu a vida ainda está vivo. Como harmonizar? Olha, parece complicado, mas é um pouco mais simples do que parece. Lógico que às Sim, vezes necessita de algumas situações, olhar uma vez, olhar duas vezes, abrir o campo, às vezes até pela terceira vez, dependendo da resistência da pessoa. sim. Mas é possível sim trazer para o coração para essa pessoa que acha que encara que o pai, na verdade, o pai adotivo, vamos colocar assim, né? Que morreu, né? E trazendo essa compreensão para essa pessoa de que dentro dele, dentro dela, não sei quem é, né? Vamos lá. Dentro dela existe 50% do pai biológico e 50% da mãe, que independente dele aceitar ou não, esse pai existe, esse pai contribuiu para a sua vida. Você só tem tudo que tem hoje porque esse pai te deu a vida. Esse pai. E se Perfeito. esse pai não pôde estar presente por algum motivo, seja ele qual for, vamos compreender através da constelação, sem o julgamento. Aqui a gente não vai falar porque o cara fez isso, porque abandonou. Não, não existe isso dentro da constelação. Nós vamos olhar com um olhar de amorosidade, compreendendo da onde vem esse homem, o sistema desse homem, como ele encarou, como ele recebeu a vida. E às vezes ele Perfeito. deu o que ele podia dar. E às vezes o que Perfeito. ele podia dar, a criança é um menino, no caso, o filho tem 4 anos e a mãe está se sentindo culpada. E pelo que eu entendi, não sabe, então, que o pai não é o pai. Que o pai morreu, Ela tá o com pai que 4 morreu, na anos. verdade, é o pai adotivo, né? Na verdade, assim, não existe segredos no sistema. A criança, inconscientemente, ela sabe. Não é verdade, Nê? Totalmente Inconscientemente, inconsciente. a criança sabe que o pai dela não é aquele que morreu. E trazer isso à compreensão, falar abertamente com essa criança seria o mais ideal. A mãe pode constelar por essa criança, tá? Sim, A mãe pode constelar, primeiro para ela tirar essa culpa de cima dela, ela deu aquilo que foi possível no momento, ela deu aquilo que ela pôde dar, aquilo que ela julgou melhor, o que ela sabia fazer, ela fez de melhor. Então vamos tirar essa culpa dessa mãe, dessa mulher, e fazer com que ela olhe de verdade para essa criança e dando um lugar para esse pai. E quem dá o lugar para o pai é a mãe. A mãe que permite essa aproximação. Se a mãe não permite, o pai não vem. O pai fica perfeito. longe, entendeu? Então Perfeito, essa Gui. mulher, ela precisa de ajuda, com toda certeza, né? Na constelação é possível sim harmonizar isso. É muito possível, e eu vou falar mais, é lindo harmonizar isso, principalmente quando se trata de criança. É Perfeito. maravilhoso. Sim. Line, eu queria só fazer um complemento aqui, que me vem a sensação aqui. Tá, tem mais Quando, uma quando pergunta aqui da Isabelle, tá? tá bom. Só pra E gente não.
Quando me vem essa informação do pai, enfim, que não é pai, enfim, ter falecido, eu acho que mais importante que tudo isso, para essa criança e para qualquer pessoa, qualquer idade, o mais importante sempre, para tudo, é a verdade. Quando Sim, você trabalha na verdade e dizendo, olha, fulano de tal, ele faleceu, ou ele morreu. O que é o morrer? Porque quando você, e isso é muito sério que eu vou falar aqui, quando você diz, fulano de tal virou uma estrelinha, veja bem, quando você diz, fulano de tal virou uma estrelinha, você está mentindo para esta criança. é. E se esta criança, na fase adulta, passar por algum momento de depressão, de dor, de tristeza, ela vai de encontro a quem? A estrelinha. Por quê? Porque eu posso também virar uma estrelinha. Então perceba que a nossa fala, ela é muito poderosa, sim, e Sim. ela pode sim influenciar tanto para o lado positivo como para o lado negativo. A importância de falar sempre a verdade. Papai, mamãe, vovô, vovó não estão mais aqui. Eles morreram. E aí você pode pegar, por exemplo, uma florzinha e trazer o simbolismo do que é essa morte, do que é morrer. É importante esse movimento para que a criança não se coloque para olhar muito para essa estrelinha e tenha o Estrela, desejo exato. de De ir seguir. lá. Então, é importante a gente falar sempre a verdade. Isso é um ponto Olha muito só. importante. Tem até um vídeo que eu postei essa semana do Dr. Francisco Chagas falando sobre suicídio e ele explica as fases e uma das falas que ele enfatiza é exatamente essa fala do não falar a verdade. Então, é Olha, a muito Stephanie já importante isso. complementou aqui. Nossa, Nê, exatamente isso. A criança jura que o pai virou uma estrelinha. Olha lá. Então, assim, isso é muito Gente, forte. E a sensação que eu tive aqui é que essa criança está muito conectada e precisa olhar para isso. Precisa olhar para isso, porque ela pode sim fazer um movimento aí de olhar para a morte. Vamos irei, não lá, resisti. Não vamos lá. resisti. Eu fico com as minhas questões e deixo você livre para seguir a sua vida e seus próprios Olha aprendizados. que forte. Olha que forte isso. Que Precisa movimento intenso. permitir, precisa permitir o acesso dessa criança ao pai biológico. Ao pai biológico e falar a verdade. Por Exato. quê? Quando você não conta a verdade para o teu filho, você está ensinando. Primeiro que você está ensinando ele a mentir. Então ele vai trazer mentiras na vida, ele vai se enganar, ele vai mentir, enfim, e vai virar uma repetição. E outra, quando você não fala a verdade, quando você não traz a informação de quem são os pais biológicos, você bloqueia a vida dessa pessoa. Ela vai ter dificuldade no relacionamento, dificuldade nos trabalhos, vai ser sim uma pessoa que pode trazer um perfil relacionado a mentiras. Olha que informação forte isso. E ela pode, inclusive, se tornar agressiva. É, exato, porque Então, ela fica com olha para raiva, isso. né? Gera Claro, raiva. não Gera sabe raiva. nem do que está com raiva, mas tem a raiva. Exato. Por quê? Porque a energia ali, o inconsciente, traz a informação de que alguém está me enganando. Uhum. Exato, perfeito. Vamos para a pergunta da Isabelle. Vamos lá. Isabelle França. Como tem sido a experiência de constelação online para vocês, gente? Olha, eu tenho que dizer que eu relutei quando a gente entrou em pandemia e eu não sabia como que eu ia fazer esses atendimentos. Meu Deus, como é que eu faço agora? Aquele desespero, mas eu vou falar um negócio. Não deixa a desejar em nada. Minto, só Nada sinto mesmo. falta de uma coisinha. Só sinto falta de uma coisinha. A única coisa que eu sinto falta, do abraço. Abraço. Apenas o abraço eu sinto falta. Agora, a experiência de estar atendendo online tem sido assim sensacional.
Nê sempre tá junto, Stephanie tá junto sempre aí com a gente. Minha mãe também Sim, participa diversas vezes nas nossas experiências aí, nos nossos atendimentos. É sim, sensacional, o sentimento e a sensação, as informações, elas chegam com a mesma intensidade do presencial. Com a total. mesma intensidade. Oi, Xi! Beijo! Então, assim, é muito forte, é muito presente. Às vezes a gente esquece que está online, de tanto que a gente se integra, não é, Exatamente, né? esquece mesmo. Nossa, eu tenho assim me surpreendido comigo mesma, porque para mim também tem sido um movimento muito legal, muito intenso, né? E participando dos workshops com as meninas, enfim, com todo mundo, com o Vini que está aqui também, a gente começa a ver que, gente, que delícia, né? Eu estou acessando, inclusive, pessoas de outros estados. Eu Estou fazendo também, eu atendimento, tô né, no com mesmo pessoas de movimento. outro. Gente, isso é maravilhoso! Isso é Sensacional. maravilhoso. Então, Bela, fica aqui para dizer também. Agora eu vou falar online. Vou falar E online. Vou sobrou, descascar sobrou. cebola mesmo. Tô com saudade também, tá? A tia que ama, tá com saudade. Então, mas não perde em nada, Bela. É maravilhoso. A gente se adapta, a gente aprende, a gente tem que evoluir. O mundo está em processo, nós também estamos. Alvine. Sai! E claro que sai, anjo da guarda, meu amor. Claro que sai, com Gente, certeza. eu acho que a gente precisa explicar, porque assim, é sensacional o que aconteceu hoje, mas foi. Não vamos deixar o povo curioso aí, né? Vamos Então falar. vamos lá. Nosso workshop hoje foi muito forte, com muitas ressignificações, com muitas compreensões, enfim. Quando estávamos terminando, eu olhei para a Stephanie na tela e falei: Stephanie, você acendeu uma vela? Tipo, da onde saiu isso, né? Não era, era o sol entrando pela fresta. Era o sol entrando pela fresta da janela e formou assim atrás dela, mas parecia que estava na mesa, gente, sério. Sim, Formou parecia atrás dela mesmo. uma vela. Eu falei, gente, de onde saiu essa vela? Ó, nós vamos postar essa Cômico. foto depois, hein, para o Vamos, pessoal ver vamos, o que a vamos gente está postar. falando. Isso, vamos postar, porque foi boa. Eu até tirei Foi foto muito realmente incrível. Foi do muito encontro, incrível. porque foi engraçado. Mas enfim, Então, vamos lá. Próxima. só um complemento, Lili. Quem tem aqui dúvida se vale a pena fazer atendimento online ou não, faça a experiência. Faça a experiência. Assim como você está aqui ouvindo a gente conversar, nós duas aqui, seria você com seu terapeuta, você com seu médico, você com seu analista, enfim. E a intensidade é a mesma, porque nós somos os mesmos. Nós só estamos Exato. atrás de um aparelho, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos lá, próxima pergunta. Próxima pergunta. Constelação pode ajudar uma pessoa depressiva, Nê? Claro que pode. Primeiro que é importante a gente lembrar que a depressão ela traz muitas informações, ela traz Sim, muitos significados. O que, que é a depressão? A depressão é eu estou preso no passado, eu estou olhando lá atrás. Se eu estou olhando lá atrás, eu tenho que olhar também quem estava lá atrás comigo. Então, por muitas vezes, você está fazendo um movimento que está aí enraizado nesse sistema familiar, está honrando alguém lá atrás que teve uma tristeza, teve uma perda muito intensa e trouxe essa dor. E você, por puro amor, porque é o amor, a gente costuma dizer que é o puro amor, você traz isso com você para quê? Justamente porque você já entendeu que você pode fazer a diferença no seu sistema. Quando você vem com essa informação de um sintoma, de uma dor, de uma doença, você já traz a informação também de que, poxa vida, é permitido,
acessar isso e curar todo um sistema. Então, a depressão, sim, pode ser olhada pela constelação, pode ser ressignificada. E se você passou por algum movimento traumático nos últimos dias, nos últimos meses, você pode estar preso nessa situação. Você pode estar aí conectado com essa dor e voltado também lá atrás, nesse momento, nesse movimento. O importante é olhar para isso e entendendo o que está acontecendo. Então, pode sim olhar. Lembrando que nenhuma terapia trabalha com cura. Nós trabalhamos com a ressignificação. Quem vai atrás da cura é você. Quem vai atrás de abrir essa consciência, de despertar, é você. E aí eu pergunto a você, você está disposto a soltar essa depressão? Olhar para isso com os olhos do amor e harmonizar esse sistema familiar? Perfeito, Ney. Pergunta perfeita aqui no final. Antes de eu seguir para a próxima aqui, quero dar um oi para a Letícia. Quero ver essa foto, a Isabelle falou. Eu vi, nós vamos postar. Letícia, linda, saudade de você. Beijo. Beijo para toda a sua família. Seja bem-vinda. Eu vi com o pessoal, passou muita gente que entrou, que a gente não consegue acompanhar. Gratidão a vocês que estão aqui. Um beijo, Alzira, querida, eu vi que você entrou. Beijo para você. Seja bem-vinda. Ótimo. Então é o seguinte, eu vou aproveitar o gancho que a gente falou sobre uma situação, uma condição, e vou falar aqui que tem uma pergunta sobre doenças também, tá? É possível constelar doenças? Eu recebi perguntas sobre o câncer. Sim, é possível, tá? Não existe algo que esteja ligado assim, é isso, não existe determinismo dentro da constelação. Por isso que a gente abre o campo, porque senão não precisava abrir o campo, eu ia chegar e ia falar, é isso. Não. Às vezes, aliás, muitas das vezes, a maioria das vezes, o que mais importa nessa doença que você quer olhar, acho que é seu fone, né? Ele tá fazendo Vamos ver. Eu tirei o fone. Tá me ouvindo agora? Veja se vocês estão me ouvindo. Manda um oi aí. Fala okay. Aqui tá ok. Agora tá bom. Beleza. Então, e o que às vezes, na maioria das vezes, o que mais importa quando a gente vai constelar uma doença, constelar, é o sintoma. É o sintoma. O que esse sintoma tá falando para você? Tá? O que ele tá trazendo? Por exemplo, quando a gente tá com dor de garganta, aí ó, tá dando para ouvir. Quando a gente tá com dor de garganta, a gente tem febre. A febre é o sintoma. É a febre que está mostrando que tem algo em desarmonia, que tem algo de errado. Então a gente vai olhar para o que o sintoma está querendo te dizer. Muitas vezes não é propriamente a doença que está trazendo aquela situação, né? Que você precisa olhar, mas o sintoma, quem conversa com você é o sintoma. Existem muitas doenças que são silenciosas, que ela não demonstra que está acontecendo algo interno ali dentro de você. Mas quando tem um sintoma, aí você faz assim, peraí, eu tô sentindo alguma coisa. Olhe para o sintoma, sabe? Eu tenho algo assim que eu gosto muito de falar para os meus clientes, é assim, o sintoma é um velho sábio sentado num toco, esperando a chance de ser ouvido. Ele tá sentadinho lá, um velhinho sábio, sentado, esperando a chance de ser ouvido. E quando você olha para esse sintoma, que você espera ouvir dele, o que ele tem para te dizer, ele vai te dizer o que está em desarmonia. E é isso que a constelação faz. Olhar para esse sintoma e escutar, ouvir, sentir o que ele está querendo trazer para você. O que ele tem de mensagem para você? Vamos ver. Perfeito. Isso é o mais importante. Mais importante olhar, ouvir e entender, e mudança de comportamento. É importante a gente falar, porque muitas vezes o nosso cérebro, a nossa mente, ela diz assim para você, você é doente. Você tem uma dor, é sua dor. E aí o que você faz? Você abraça. Se apropria dessa dor, fala assim, a minha dor nas costas, a minha
minha dor, a minha, que minha, gente, que isso? Quando você põe minha, pronto, é seu, você tomou posse, você não solta mais. Exatamente. Dá. Então, essa mudança de pensamento é importante. Então, eu te agradeço, Dor. Você me trouxe uma informação, eu já entendi, vou olhar para isso, vou ressignificar. E agora você pode seguir, você pode seguir. E ela segue mesmo, ela vai embora. Por quê? Ela tem ali uma informação, sintoma, doença, enfim, tem uma informação. Sim. Você olhou, acolheu, ela pode seguir. Ela pode seguir. A partir do momento que você toma consciência do que ela estava querendo te dizer e você aceita, importante a gente dizer isso, aceitar o que se passou, aceitar o que aconteceu, aceitar a informação que chega até você. Isso não quer Perfeito. dizer que são duas coisas diferentes, concordar. Eu não preciso concordar e falar, ah, beleza, você fez certinho. Não tem a ver com isso, tá? Aceitar é entender que o que aconteceu você não tem controle, não pertence a você. Não é a partir do seu julgamento que aquilo vai mudar. Então, não julgar, aceitar aquilo que aconteceu, torna tudo mais leve, torna tudo mais fácil. Né? Sim. Então, existem duas diferenças aí. Aceitar e concordar. Você não precisa concordar com o que aconteceu, mas basta você aceitar. Aconteceu, tá acontecido. Uma vez, pronto. Tá lá. E é Tá importante, travando. é importante a gente lembrar também que o nosso cérebro ele se acostuma com determinados comportamentos. Então, por vezes, você pode sim já ter se livrado da dor, mas você permanece com ele conectado a ela. Então, a mudança de frequência, de comportamento nosso é que vai fazer todo sentido para qualquer cura nos acessar. Né? Então, é importante a gente falar isso. E o quanto a gente pode ser curado. Então, olha, tem uma perguntinha, tem um detalhezinho aqui da Stephanie, então eu vou mandar um recadinho. Posso, Aline? Pode, eu já tava rindo aqui, ó. Então, vamos lá. Vou mandar um recadinho aqui para todas as pessoas que estão passando por situações de dor e sofrimento. Deixa eu te contar uma coisa. Isso não te pertence, isso não é seu. E você pode sim olhar para isso com a gratidão, mas deixar isso seguir e viver a sua vida exercendo as suas funções, acessando a sua missão de vida. Quando você fica olhando para a dor, você não acessa a sua missão de vida, você não acessa a missão que você veio desempenhar aqui na Terra. Então, fica uma dica aqui e uma sugestão para todas as pessoas que estão conectadas com dor, sofrimento e sintomas. Solta, se liberem disso para que a prosperidade, a abundância e a saúde te acesse. Faça esse movimento. O que a Stephanie colocou aí para nós? Meninas, atenda meu pai, eu nunca pedi nada. Será muito bem-vindo. A gente pode fazer até atendimento em grupo, vai ser um prazer. Um prazer. É verdade. Deixa Vamos eu só fazer uma pergunta para você, né, rapidinho. Tá. O Face derruba a live também com 1 hora? Igual o Insta? Não, amor, porque já passou de 1 hora. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente faz mais uns 5 minutinhos e aí a gente encerra, tá? Não, eu tô perguntando para não cortar a nossa live no meio. Não, aqui vai até 1 hora e meia. Ah, que chique! Não, mas tem mais 3 perguntas aqui ainda. Peraí. Ó, tem uma pergunta, ela é bem específica, de uma pessoa que assistiu um workshop, quando ainda dava para fazer ao vivo, né? Presencial. Mas vamos lá. Constelação sistêmica, constelação familiar, na constelação familiar sistêmica, o aborto é permitido? Pois vejo sempre uma fala branda sobre isso. Poderia me explicar melhor? Adorei a pergunta, só quero pontuar que isso é sensacional e a compreensão que tem por trás disso, vamos lá, vocês vão entender também, que é lindo. Você explica ou eu falo, né?
Ah, Você fala ou eu falo? posso falar. Então vamos lá. Bora lá, A então. constelação, qual que é a compreensão que nós trazemos através de todo esse movimento? De que a gente não olha o ato. Então, para nós, não importa o ato. Se ele foi provocado, se ele foi natural, isso para nós, a gente não olha. O que que a gente olha? O fato. Não só do aborto, mas todas as outras situações. A gente olha sempre para o fato. E na constelação, esse fato precisa ser dado lugar. Ele aconteceu, ele pertence a esse sistema, independente se foi provocado ou não. Ele merece respeito e merece pertencer. Porque quando eu trago esse pertencimento, existiu alguém que não teve ali a oportunidade de seguir, eu trago esse pertencimento, eu equilibro esse sistema e eu também trago uma ordem. Por quê? Porque, por exemplo, muitas pessoas podem estar aí carregando uma carga de filhos mais velhos e a mamãe teve um aborto. Quando a mamãe traz a compreensão, dá um lugar, coloca esse movimento para equilibrar o sistema, esse filho que se sente sobrecarregado pode se aliviar. Não ser o filho mais velho. Então, a constelação, ela traz sim esse movimento para olhar para o amor, porque é um movimento como qualquer outro. Pode ser um tabu em muitas famílias. E entrar como um segredo, sim. E muitas vezes pode ser esse segredo, essa situação que trava uma família inteira. Então, lembrando, a gente olha o fato e não o ato. Exato. Por que que a gente também olha sem o julgamento, né, Ney? A gente não está aqui em condição de juiz, de condenar ninguém, de apontar o dedo para ninguém, muito pelo contrário, a gente está aqui para acolher e entender o que está acontecendo nesse sistema, tá? Só para trazer uma informação aqui importante também, falando de aborto, me veio algo aqui que eu Não preciso estou falar, conseguindo. porque já que veio. Não? O Peraí, que vou pôr aconteceu? o fone de novo. Ué, gente. Agora sim. Ah, tá. Então vamos lá. Então, me veio vontade de falar isso, eu vou falar. Falando aqui do aborto, né, dessa situação que a gente olha sem o julgamento, entendendo que todos têm o direito de pertencer, quando uma mulher se coloca para fazer fertilização in vitro, e aí tem lá 10 embriões que não foram implantados, todos são filhos, todos têm o seu lugar. Na constelação, a gente coloca todos aqueles embriões que estão lá, que não Perfeito. puderam vir, que não foi permitido. Perfeito. Mas todos são filhos, independente se eles estão aqui ou não. Todos são filhos. Assim como o aborto que não pode ficar, seja ele natural, né, espontâneo ou provocado, também tem o seu lugar, também faz parte. Se uma pessoa vem depois desse aborto ou depois dessas, vamos dizer assim, tentativas e dessa fertilização desses 15 embriões, ele tem 15 irmãos mais velhos. E precisa 15. ter o lugar. E precisa ter lugar. Então, assim, Perfeito. gente, é maravilhoso, se coloquem para isso, porque vocês precisam sentir na pele a emoção. Sim, e só reforçando, Aline, quem aqui tiver aí que for mãe e que tenha passado por esse movimento de aborto, faça esse movimento, feche os teus olhinhos, se conecte com essa informação e diga, eu te dou um lugar, meu filho ou minha filha. Você não pôde vir, mas eu aceito e você faz parte. Quando você faz esse movimento de trazer a informação para o seu sistema, o seu coração e o coração desse sistema se acalma. É verdade, né, Nê? Faz Fechei os olhos toda a agora e dei uma diferença. viajada. Com 3 segundos eu dei uma viajada aqui agora. Mas faz Lembrando dos toda a diferença. exercícios. Faz toda a É muito bom. diferença. É muito É bom, muito muito bom. bom. Mas vamos lá. Ó, uma pergunta aqui meio relacionada com o tema que a Stephanie trouxe pra gente aí.
Como Tá. melhorar uma situação com um pai que já faleceu? Bom, a gente colocou aí, explicou um pouquinho, né, sobre o padrasto que se foi, que também tem o seu lugar, tá? Ele também tem a sua importância. Mas Com vamos lá. certeza. Esse pai que faleceu, a pessoa que me mandou, acho que deve estar falando dela mesma. Eu não a conheço muito bem, eu não posso dizer, mas vamos lá. Dá para olhar assim através da constelação. Nossa, tem um peso, sabia? Você A teve? sensação que eu Você tenho é que tem um sentiu? peso aí. Tem um peso realmente aqui, dá até uma angústia de Uma dor falar. de Mas cabeça, vamos né? lá. Sim. Um peso no Oi, peito, sabe? vovô. Mandou Então, assim, dá coraçãozinho pra. aqui pra gente. Engraçado, não aparece pra mim aqui, viu? Que ele entrou. Não, mandou coraçãozinho. Apareceu ele mandando coraçãozinho aqui. Ah, bom. Então, dá para olhar assim na constelação, trazer a presença desse pai através de um representante. E você pode falar. Olha, tem a coisa mais gostosa do mundo é quando você fala, pai, eu senti a sua falta. Como se seu pai estivesse diante de você. Pai, eu ainda quero o seu colo, eu ainda busco por você. Nossa, é Melhorar incrível. isso é maravilhoso, e receber esse colo, porque você tá na representação, você está conectada com a energia dessa pessoa, né? Não é Exatamente. aquele ser estranho que está na sua frente. E aí essa pessoa que está representando o seu pai, conectada com essa energia do seu pai, te traz esse abraço que você tanto buscava. E é nesse momento que a gente traz esse preenchimento, preenchendo o seu coração com esse amor que faltou em algum momento e que você sentiu falta em algum momento. Dá para harmonizar. Vamos olhar para isso. Vamos olhar para isso. E Tem é um peso bem delicioso, né? forte. É maravilhoso. E É tomar essa força do maravilhoso. pai. Porque é o pai que tem a força, que dá essa força pra gente, ó, ir pra vida. Ir pra vida, sabe? Ter força para ir pra vida. O pai representa as nossas pernas, é o nosso ir para o mundo, é o nosso caminhar, ir em direção àquilo que a gente quer. E Então é aí é importante importante demais olhar para isso. esse pai. Sim, e importante também, além de olhar para esse pai, trazer essa amorosidade, entendendo que ele fez aquilo que ele pôde fazer e conseguiu fazer, e que ele também cumpriu o tempo que foi permitido ele cumprir aqui, Exato. né, na Terra junto com você. E também essa importância de soltar esse pai, para ele seguir em direção à nova trajetória dele. Isso também é muito importante. Você solta o teu pai e faz esse preenchimento no seu coração para você acessar aí o mundo, essa força de ir para o mundo. Trazer o pai para dentro de si, preencher com ele aqui dentro. Saber que você não está sozinha, que dentro de De você tem jeito cinquenta por nenhum. cento do seu pai, 50% da sua mãe. E aonde onde você estiver no mundo, você tem o seu pai dentro de você. Você leva o sangue do seu pai dentro de você. Você leva o sangue da sua mãe dentro de você. Então você não está sozinha em nenhum momento. Isso é Perfeito. muito forte. Isso é muito forte. Vamos lá, Nê. Tem uma aqui para tu, ó. Diga. Esse é interessante, tá? É interessante isso daqui. É bom a gente olhar para esse caso, ó. Fico extremamente angustiada e chateada quando eu perco algum objeto. É um sofrimento horrível. Por que será que acontece isso? Que apego Tá. é esse, né? Que Que apego é apego esse? é esse, né? E que sensação de que você perde, né? Por que você perde? Olhar para esse movimento, né? E olhar, é você mesmo que perde. Ou você está conectada com alguém que perdeu e você trouxe essa emoção, essa sensação para você. Por vezes, a gente faz esse movimento, inclusive dentro do útero da mamãe. A gente abraça dores, sofrimentos, sensações, tristezas, alegrias, por amor a essa mãe. É como se você dissesse assim: mamãe, eu te agradeço, você me trouxe uma casinha quentinha, tá uma delícia aqui. Então dá aqui para mim que eu carrego.
Eu carrego isso aqui por você porque é muita coisa para você carregar. Então, olhar para isso, né, tentando entender por que esse receio e esse apego é meu, minhas coisas, né? O que é nosso? Sabe o que me veio aqui? De repente, essa pessoa pode ter um gêmeo. Adoro falar de gêmeo, você sabe, né? Ter perdido esse gêmeo, né? Lá dentro, ter se sentido sozinha, deixou essa sensação. Oi, Elis, beijo! Deixou essa sensação de perder algo, né? De sentir sozinha, de ser tomado algo dela, né? De Sim, repente, ela perdeu um gêmeo. sim. Será? Olha Que só tu que acha aí? importante, né? Olha que importante a gente entender sobre isso. Dentro das constelações existem vários movimentos, e um dos movimentos é chamado a síndrome do gêmeo evanescente, né? A síndrome do gêmeo que não sobreviveu. E aí você pode estar se perguntando, mas o que é isso? Eu nunca ouvi falar sobre isso, enfim. Dentro do nosso processo gestacional, existem alguns movimentos. E nos primeiros dias, lá quando a gente foi fecundado, nós podemos ter sido fecundados junto com outros. E quando esses outros saem, não têm permissão para seguir, nós que ficamos nos sentimos sozinhos, abandonados. E nós entramos numa dor muito profunda. E aí nós vivenciamos a nossa primeira dor, o nosso Primeira dor. primeiro sentimento de que eu perdi. Exato. Deixa eu só Então, mandar um eu abraço aqui. sempre, Ademir, abraço para você também, querido. e eu sempre vou perder. Então, a qualquer momento vai acontecer alguma coisa. Então, eu fico sobre alerta. Ó, vamos lá, ficar aqui de Exatamente. vigília, vou ficar de olho aqui, porque eu E aí, posso quando eu perder. perco algo, né, Nê? Quando eu perco algo, eu acesso esse primeiro momento que eu senti quando eu perdi algo na minha vida Exatamente. ou alguém. Exatamente. Eu Ou acesso esse alguém. mesmo sentimento. E É um aí eu fico gatilho, presa né? ali. É um gatilho, exatamente. Eu acesso esse sentimento que eu tive pela primeira vez de ter perdido o meu irmão. E eu não gosto nada dessa sensação, então eu me Exato. irrito é um sofrimento. Olha como ela colocou, é Sim. um sofrimento horrível, E é um é sofrimento um mesmo. sofrimento. E esse sofrimento tem que ter um culpado. É, Tem que ter um culpado. E quem que vai ser o culpado? Ou o pai ou a mãe. Então, por vezes, você pode ter aí, vou usar até uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas enfim, você pode ter um ranço, você pode ter uma dificuldade com o pai ou com a mãe, você fala, gente do céu, eu já fiz de tudo, mas não suporto minha não mãe, não consigo olhar. suporto, não consigo olhar. E isso pode sim estar conectado ao seu gêmeo ou aos seus gêmeos. Tem até A aqui, ó. pessoa colocou E aqui. se E se forem fosse dois, dois? né? Olha lá. Ai, A meu Deus. Clarice, a Clarice, a Clarice, a gente já fez um movimento de inserir esses gêmeos, dar o lugar aos gêmeos dela. E se forem, né? Se for mais de um, a intensidade disso é muito grande. E É, exatamente. muitas vezes eu me saboto. Eu me coloco para perder. Por quê? Porque eu É tô com essa isso. informação aqui. Vou buscar essa informação, né? Eu Então eu vou busco buscar. mais situações. Exatamente. E às vezes tem o quê? Intriga no relacionamento, tem confusão no trabalho, tem muito medo, tem dificuldade para acessar dinheiro. E Sim. todo esse movimento é para quê? Para você justamente olhar para essa situação, dar o lugar a esta criança que não pôde vir. Vocês fizeram um combinado lá dentro desse ventre e ele não pôde seguir. Mas quando você traz a informação, eu vejo você e eu te dou um lugar e você faz parte, mas eu te libero para você seguir o seu destino e eu seguirei o meu. Eu Eu sigo te o meu. agradeço. Nossa.
Você me É permitiu libertador, viver. É gente. libertador, libertador. Maravilhoso, E para vocês quem não estão tem entendendo o aí, que que é sentir isso. é muito bom. É muito bom. Para quem tem aí um ponto de interrogação, porque a sensação que eu tenho aqui é que existe um ponto de interrogação aí, fica aqui um exercício para vocês fazerem. Pega um travesseirinho ou uma almofada, sente-se num lugar confortável, ou na sua cama, ou na sala, enfim, veja o lugar que você se sente mais confortável. Traga esse travesseiro, coloca aqui, aconchega. Coloca no peito, aconchega. Vê como você se sente. Traz aconchego, traz proteção, traz preenchimento. Gostoso. Você já entendeu, então, que Conectado com você esse tem aí. sentimento, né? Exatamente. Você já entendeu que você tem aí alguém para dar o lugar. Se você fez esse movimento, sentiu que, nossa, não, parece que não completou, não. Traz mais um, mais outro, e veja Falta com algo. quantos você se sente conectado. E aí você pode dizer assim, mas tá, e se eu me sentir conectado com 5, 6? Tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Nê, ó, importante. A minha mãe colocou aqui, ó, eu também sinto medo de perder. Vamos lá. Quero constelar isso. Vamos lá. Quando eu faço isso, fico emocionada. Olha lá, Ah então lá, tem, fia. já Relaxa que tem a tem. informação. Vamos Não, olhar. ali com certeza tem. Tem. Uma informação importante que a gente precisa trazer com relação a essa situação da síndrome do gêmeo evanescente é o seguinte: pessoas que têm essa necessidade, tá, gente? Ó, não é uma regra, tá? Não Mas é, vamos lá. é isso. Não é uma regra. Só Mas a pessoa compreensão. que tem essa necessidade de acumular coisas, por exemplo, eu vou comprar uma roupa, aí eu compro, vamos supor que eu compro uma blusinha dessa, amarela e uma azul, às vezes até três e uma vermelha. Aí eu vou comprar sapato, eu não sei comprar um par de sapato, eu tenho que comprar dois, ou às vezes três pares de sapato. Aí você vai comprar Aí caneta, você compra eu vou tudo. comprar duas, aí eu vou comprar comida, eu compro tudo em excesso, com uma quantidade muito grande, porque eu gosto daquilo. Tá, agora vamos lá. E se você entendesse que você está comprando algo esperando esse gêmeo que não veio? Ah, por isso que eu guardo tantas roupas, por isso que eu guardo tanto sapato, porque é como se eu tivesse ali a qualquer momento esperando alguém, esperando por alguém Exatamente. chegar. Porque no Exatamente. meu inconsciente está gravado que existe mais pessoas. Então eu preciso Sim, ter mais coisas para eu conseguir compartilhar com o meu gêmeo. perfeito, perfeito. Inclusive o comer. O comer, Por exato. vezes eu posso estar me alimentando, e agora eu vou dizer por mim mesma, posso estar me alimentando pelos meus gêmeos. Eu tive 2 gêmeos, um menino e uma menina. Então eu posso estar me alimentando pelos meus gêmeos. Então observe. Os gêmeos, eles podem estar fazendo mais parte da sua vida do que você imagina. Fica Exatamente. aqui, tema para nossa próxima live, Parece que sim, hein, Nê? na Síndrome do Gêmeo Gêmeo Evanescente. decente. Eu vou adorar falar disso. Eu vou amar falar da síndrome Perfeito, do gêmeo. Eu adorei. perfeito. Então não perca a nossa próxima live falando sobre a Síndrome do Gêmeo Evanescente. Sexta-feira, às 20 horas. Que delícia. E nós vamos fazer por aqui mesmo, né, Nê? Pelo Vamos, Face. Vamos vamos permanecer fazer por aqui, aqui. vamos sentir Isso, como fica aqui por um tempo, tá bom? E ó, como falta poucos minutos, eu acho que é bom a gente. sim. Minha mãe é assim, eu sou assim também. Regiane, Olha, vamos vamos lá, olhar vamos, para ó, isso, mulher. importante olhar ao lugar e na sexta-feira nós vamos falar mais como é que essa síndrome surge, o porquê que essa Isso. síndrome aparece na família. Existe aí um fato, existe um motivo. Não percam, sexta-feira, 20 horas, avisem os conhecidos, os amigos, tragam essa compreensão para a sua família. Ótimo, perfeito. Line, gratidão mais uma vez, minha amiga Eu que querida. agradeço, minha Eu linda. vejo e reverencio a sua vida e o seu sistema. Beijo no seu coração.
Eu te vejo, te honro, minha amiga. Você é sensacional. Você sabe que, Somos. né? Estar com Dá você um é quentinho, sempre muito bom. Dá um quentinho. dá um quentinho, dá um quentinho. É É muito muito bom, muito bom. Eu bom. amei a nossa nova casa. A nossa nova Amei. casa. Sensacional. E pessoal que tiver perguntas, pode mandar pra gente, pode mandar no Instagram, pode mandar pelo Face, pode mandar no WhatsApp. Nosso WhatsApp tá lá na página, é só acessar e pegar lá e manda mensagem pra gente. E vamos marcar Perfeito. aí para quem já identificou que tem gêmeo, ó. Bora olhar Sim, para isso, bora olhar vamos para fazer isso. esse movimento. Gratidão a todo mundo que participou aqui com a gente. Espero que vocês tenham aí muitas compreensões, repassem as informações, porque informação guardada não faz sentido. Serve E para é esse o nada. nosso movimento, né, Lili? A gente agradece tanto ao universo que vem aqui repassar essas informações com muito amor e muito carinho. Gratidão a todos vocês. Beijo, Gratidão, eu vejo Lili! todos vocês, vocês fazem parte. Gratidão por todos aqui, viu? Um beijo no coração de cada um. Beijo, Nê! Beijo, gratidão!